Sejam todos muito bem-vindos a mais um TV Simpro, um programa do Sindicato dos Professores de Mogi das Cruzes e região, temporada 2026. Hoje nós vamos falar sobre inglês. O seu inglês precisa ser perfeito? Às vezes sim, às vezes não, depende da situação. Bom, a professora Denise Smith veio hoje conversar com a gente sobre isso, para tentar desmistificar um pouquinho o aprendizado do inglês e passar dicas para as pessoas para quebrar as barreiras para aprender esse idioma que a gente convive tanto, mas tem tanta dificuldade de desenvolver. Professora, obrigado por ter aceitado conversar com a gente sobre Eu esse que tema. agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês e vamos tentar ajudar aí no máximo que a gente puder. Quando a gente faz qualquer conteúdo sobre inglês, naturalmente chama muita atenção das pessoas. Certo. Eu não tenho os números exatos aqui, mas eu sei que o Brasil é um dos países que mais estuda inglês no mundo. Em contrapartida, é um dos países onde a população menos domina esse idioma. A minha primeira pergunta para você é por que é tão difícil para a gente aprender inglês? Boa pergunta essa. Eu acho que não é uma questão de ser difícil, eu acho que é uma questão de mentalidade. Eu acho que o inglês não é uma língua difícil, mas eu acho que tem esse mistério que as pessoas já entram achando que é difícil. Então você já tem um bloqueio se você fica falando é difícil, você vai ter dificuldade de aprender. Eu tenho até brinco com os alunos que eles falam eu tenho dificuldade de aprender inglês. Eu falei, então no primeiro dia de aula eu vou abrir a porta e você vai falar, não é difícil, eu vou aprender, porque você já começa aí com essa mentalidade. Então não é difícil. Tem também uma questão de uma coisa que eu tenho trabalhado muito ultimamente com os meus alunos, essa questão, a pessoa fica travada num certo momento, no platô, e tem essa dificuldade de avançar. Isso eu tenho observado muito. Tem muita gente no intermediário, trava, não consegue evoluir e aí fica. Então, essa estatística eu também não tenho os números, mas exatamente, a porcentagem de fluência do Brasil no inglês é muito pequena, muito pequena. E eu estou tentando mudar um pouquinho disso. Quando me passaram que a gente ia conversar sobre esse tema do inglês, eu fiquei pensando um pouco nessa questão da dificuldade. Eu já conversei com alguns professores sobre esse tema. Sim. E, naturalmente, quando a gente vai falando sobre inglês, nosso algoritmo, você trabalha também com as redes sociais, vai nos oferecendo vários conteúdos relacionados a isso. E aí tem desde aquela pessoa que se diz autodidata, que em 2 meses se trancou num quarto e aprendeu o idioma, aquelas outras pessoas que estudam 5, 10 anos e estão nesse platô que você citou na sua primeira resposta. Mas uma coisa que eu reparei, e que eu não tinha parado para pensar ainda, é na quantidade de métodos diferentes que são ofertados para as pessoas aprenderem inglês. E aí eu te perguntei se era difícil pelo seguinte motivo. Quando a gente vai aprender o nosso idioma, o português, não importa se você estuda na escola pública ou na escola privada, existe uma metodologia já definida do ensino do nosso idioma. Né? Você vai aprender os sons, depois vai aprender as letrinhas, aí você fica alfabético, aí até você conseguir ler e escrever, e mesmo que você não tenha aprendido ainda as regras gramaticais. Isso é padrão para todo mundo. Sim. É por isso que é mais fácil, entre aspas, para as pessoas aprenderem o nosso idioma, eu imagino. Não estou considerando aqui o fato da pessoa estar imersa e estar ouvindo o idioma o tempo inteiro, tá? Isso é uma outra etapa. O fato de a gente não ter um padrão para o ensino do inglês dificulta esse aprendizado e talvez seja um dos motivos das pessoas ficarem tanto tempo nesse platô? Eu vou provocar então algumas coisas. Eu não sou fã desses métodos que você até fez assim. Eu acredito no ensino tradicional, tá? É o que eu ensino. Porém, respeitando o momento e as dificuldades e facilidades de cada um, certo? Então vamos falar um pouco mais sobre isso. Eu uso o que a gente chama do método tradicional,
que aborda gramática, leitura, fala, porque você precisa de tudo. Como você mesmo falou, no nosso português a gente aprende dessa forma. Em casa, quando você é criança, você aprende naturalmente só se comunicando com a família. Você vai para a escola depois para formalizar isso. O inglês tem que ser a mesma coisa. Não tem como você só aprender a falar inglês falando. Porque uma criança não precisa da estrutura gramatical para ela entender, se comunicar corretamente, para ela escrever textos, etc. Mesma coisa no inglês. Então, eu não gosto dessas invenções de 1000 métodos aí que falam. Eu já vi, eu estou trabalhando com ensino de inglês há 17 anos. As pessoas que chegam a mim, que fizeram esses métodos só de comunicar, só conversa, intensivos, né? 18 meses. Tem muita lacuna de aprendizado aí, porque ele não aprendeu a estruturar. Então, ele tem um monte de conhecimento solto, que aí ele vem me procurar para eu daí preencher esses buraquinhos aí. Então, eu acho que o tradicional não tem erro. Porém, é o que eu falei para você. Quando eu abri a minha escola, eu optei por não ser franquia, porque eu queria ter a liberdade de tratar cada aluno como único, mesmo em grupo. Por quê? Você tem facilidades, não sei quais são as suas habilidades. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho habilidades manuais, tenho habilidades com língua estrangeira, mas não sei cantar. Talvez você possa cantar melhor que eu. Então, cada um nasce com as habilidades. Sim. Então, isso também dá para você usar no ensino da língua. Eu tenho alunos que têm um ouvido maravilhoso. Aí eu pergunto para ele, você é músico? Sou, eu toco guitarra. O músico tem um ouvido maravilhoso. Então, quando você pede para ele repetir um som no inglês, ele tem muita facilidade. Porque ele ouve e consegue reproduzir aquilo. Já tem pessoas que eu preciso trabalhar a pronúncia usando a mecânica. Ele não reconhece o som, mas se eu falo para ele, faça esse movimento com a sua boca, ele consegue reproduzir o som. Você entendeu? Então, sim, você consegue usar o método tradicional, mas adequando e respeitando as facilidades e as dificuldades de cada um. É assim que eu trabalho, porque nem todo mundo tem facilidade para falar, nem todo mundo tem facilidade para ouvir, mas ao decorrer do tempo, todo mundo chega lá, com formas diferentes de trabalho. Sim, eu entendo o seu ponto, eu concordo, mas nem todo mundo quer ser fluente no idioma. Às vezes a pessoa quer só se comunicar. Sim. A pessoa não precisa dominar todos os signos e códigos gramaticais para poder se comunicar em português. Não, concordo. Né? Mas quando a gente começa no inglês, a gente não tem... Eu falo a gente, o brasileiro, tá? Porque eu não percebo isso nos americanos quando eles estão aprendendo o português, por exemplo. Certo. Que é essa preocupação de utilizar todas as palavras de forma correta e empregar todos os verbos, pronomes da forma ideal que a gente tem quando a gente está aprendendo o inglês. Certo. A minha questão é, a gente não começa a aprender o idioma já preocupado com essas regras e isso é uma barreira para a gente começar a se comunicar? Porque primeiro a gente se comunica e depois a gente adquire a fluência. Exato. Quem falou isso, inclusive, foi um dos nossos convidados aqui, que é o professor Aparecido Guerreiro, que ele veio para falar do espanhol e aí a gente acabou falando do inglês também, porque por causa disso, né, dessa barreira que a gente tem de aprender um outro idioma. E eu concordo um pouco com ele. Tipo, primeiro a gente precisa se comunicar, precisa se fazer entender. Depois que a gente tem essa preocupação de atingir essa fluência, que aí sim, é escrever corretamente, né, ter essas preocupações gramaticais no emprego correto da língua e etc. Sim, concordo, até certo ponto. Então, uma das coisas exatamente, para que você precisa do inglês? Você vai fazer uma viagem de turismo, o seu inglês não precisa ter tão perfeito como se você for trabalhar numa empresa onde você tem que se comunicar profissionalmente o seu inglês. Eu acho que aí são duas histórias, tem alguns níveis aí. Porém, eu acho que você, quando falou do tema que a gente ia falar, que é o que eu falo, não precisa ser perfeito, precisa ser preciso. O que acontece que muitas pessoas que têm essa barreira, ela quer ser perfeita e ela quer falar inglês exatamente como ela falaria no português. Então, vamos dizer que a gente está fazendo essa entrevista em inglês.
Você quer colocar esse ponto para mim exatamente da forma que você falaria no português, aí você pega esse português e transfere para o inglês. Ou você vai criar uma confusão, porque as línguas são estruturadas diferente, ou você vai se frustrar e não vai falar. É isso. Concorda? Então, o que eu falo para o meu aluno? Ele fica assim, mas eu quero falar assim. Eu falei, tudo bem. Só que eu sei que você não tem esse vocabulário. Eu sei que você ainda não tem esse conhecimento da estrutura. Troca. Usa palavras mais simples com a estrutura que você tem. Fala de novo. Aí ele fala de forma simples. Entendi. Então, esse é um grande problema. A pessoa tem o inglês aqui, o português aqui, e ela quer falar esse inglês sem ter o conhecimento. Então, aí, essa barreira que você falou algumas vezes aí. Porque ela fica com essa frustração que ela tem um pouco conhecimento e ela quer falar muito. Então, abaixa a sua expectativa, fala a mesma coisa usando palavras mais simples. Entendi. Você tem um vocabulário em português bem avançado, pela sua idade, seus estudos, etc. Uma criança de 12, 13 anos não tem. Mas você concorda que talvez ela consiga expressar as mesmas ideias que você de forma mais simples? Sim, totalmente. É a mesma coisa, entendeu? Então, isso eu vejo frequentemente, essa frustração das pessoas que falam, eu não consigo, na hora que eu vou falar, não sai. Eu falei, não, porque você está querendo, numa reunião, falar exatamente como você falaria com seus colegas brasileiros, você quer falar com os estrangeiros. Não fale assim, fala mais simples. Usa o vocabulário que você tem hoje. Daí, você vai ampliando, entendeu? Quando você começou a se interessar pelo inglês? Na verdade, eu tinha 6 anos de idade. Esse Smith aqui do seu sobrenome... Eu sou casada com inglês. Casada com inglês. Sou casada com inglês. Okay. Eu fiz inglês numa época que Mogi tinha 2 ou 3 escolas. Então, muito tempo atrás. Eu fui privilegiada, vamos dizer, porque era uma coisa, era um luxo, um privilégio mesmo. Eu sempre tive muita curiosidade, muita vontade de aprender. Então, com 6 anos de idade, eu fui fazer inglês. Fiz até um ponto, Mogi daí não tinha para onde ir, fui para Cultura Inglesa em São Paulo, estudei lá. Então, eu estudei 10 anos o inglês, da forma tradicional, etc. E depois eu fui para a Inglaterra fazer um intercâmbio, aos 16 anos. Tá, só dar uma pausa aí. Você estudou 10 anos de inglês antes de iniciar o seu intercâmbio. Qual era o seu domínio da língua nessa etapa? Eu já tinha inglês avançado, já me comunicava sem problema nenhum. Fui para ter experiência cultural, fui fazer os exames lá. Ia passar 3 meses lá para finalizar, vamos dizer, né? Tá. Então, é possível atingir uma fluência sem que haja essa imersão na cultura? Total. Sem problema nenhum. Eu fiz na época, até outro dia eu comentei, o pessoal deu risada. Eu fiz inglês na época que pra gente praticar era disco. Quem não sabe o que é disco? Eu tinha vitrola com disquinho azul, colorido. Era essa época. Então, imagina hoje que você tem o mundo no seu celular, né? Então, hoje em dia, muito mais. Essa facilidade não tem. Vou te dar um exemplo ao contrário. Eu tenho uma aluna que mora na Flórida, brasileira, casada com um brasileiro. Eles já estão lá há 6 anos. Ele não fala inglês. Por quê? Porque ela fala inglês, ela faz toda a comunicação, para o trabalho dele ele não precisa. Então ele está lá e não fala. Entendeu? Então o verdadeiro também só porque você está no lugar, não é osmose. Eu falo pra gente, eu preciso viajar, eu preciso fazer um intercâmbio. Por quê? Você vai chegar lá, muitos brasileiros vão fazer intercâmbio, acha um monte de brasileiro, fala português, volta do mesmo jeito que foi. Né? Então, você vai viajar, fazer um intercâmbio, aproveita essa oportunidade e realmente faz uma imersão. Ou gasta menos, fica no Brasil e aplica o seu tempo estudando. Então, depende muito da atitude da pessoa. Não é comum a gente achar algo que a gente se apaixone tanto a ponto de se dedicar 2 anos a aprender aquilo. O que é que te chamou a atenção nesse idioma
para que você se dedicasse tanto tempo assim? Porque uma vez eu vi uma moça que ela queria se tornar comissária de bordo da Emirates. E uma das etapas era o domínio do idioma. Né? Diferente, assim, apesar das companhias brasileiras também demandarem o conhecimento do inglês, na Emirates é algo, né? Ela só faz viagem lá fora. Sim. Então ela tinha um certo nível de inglês, só que aí ela falou, olha, eu me tranquei, foi até o exemplo que eu falei na primeira pergunta. Me tranquei 2 meses e passei 2 meses me preparando para passar naquela entrevista. Sim. Porque eu tinha o sonho de me tornar comissária de bordo. É difícil você, mesmo que você tenha um objetivo assim, você se dedicar tanto tempo aprendendo algo. O que é que te chamou a atenção? O que é que te fez querer aprender esse idioma e você se dedicar por tanto tempo? Você está pedindo para eu voltar 50 anos no tempo, eu acho que eu não lembro. Porque você falou que você chamou interesse, não, eu sempre, atenção com 6 anos de idade. Pois é, eu vou dizer para vocês. Com 6 anos de idade, a gente nem tinha conteúdo em inglês aqui que nos chamasse a atenção. Não tinha. Eu só lembro, vividamente, que eu falava que eu queria falar que nem a rainha da Inglaterra. Esse era o meu sonho. Tanto, né, que eu fui para a Inglaterra. Mas, assim, na época, eu acredito que minha mãe proporcionando a oportunidade, né, isso é importante para o seu futuro, investindo nisso, eu fui estudar, chegando lá, descobri que eu gosto. Eu acho que, como você gosta, uma pessoa pode ser que goste de uma aula de música, de dança, etc. Eu não sei te dizer exatamente na época, mas eu sempre fui apaixonada. E a gente falou das habilidades, tem pessoas que têm habilidade para dançar, para jogar um esporte, etc. Eu sempre tive facilidade de aprender. Eu tenho um ouvido muito afinado. Tanto que a família do meu pai é do interior de São Paulo. Quando eu ia passar férias de infância, eu voltava falando exatamente com eles, com todo o sotaque. E a minha mãe falava, pelo amor de Deus, eu vou... Então, acho que é de mim já, sabe? Eu tenho essa habilidade de meio que aprender facilmente. Então, deve ter sido isso. Eu não sei te dizer, eu vou ser honesta, eu não lembro. Mas... É porque, assim, eu penso que se a pessoa não acha algo que a motive, se o objetivo for só passar numa entrevista de emprego, às vezes a pessoa chega lá e o emprego não é tudo aquilo que a pessoa quer. Sim, concordo. Né? Ou se o objetivo é você fazer um intercâmbio, e aí eu vou me dedicar para fazer esse intercâmbio, mas você chega lá, descobre que os brasileiros que estão lá são muito mais legais do que os nativos daquela terra. E aí, sabe? Sim. E talvez seja esse o motivo, talvez seja esse o motivo do marido dessa sua aluna não se interessar. Não teve motivação, não teve, exatamente. Mas eu só quis demonstrar que você estar imerso no país não é a solução também. Então, às vezes, a pessoa não tem a oportunidade, tanto financeira como de tempo, de fazer um intercâmbio, e ela quer aprender, dá para fazer sim, aqui no Brasil. Mas, assim, a única coisa que eu vou te falar sobre o que você está falando é que hoje você pode estar numa posição que você não vê a necessidade ou tem a motivação. Mas eu já vi inúmeras vezes, inúmeros casos, inclusive uma pessoa que eu acabei de terminar um processo de consultoria com ele, que é um executivo que chegou numa entrevista e o diretor de RH não deixou ele nem sentar. Ele perguntou como está seu inglês. Ele falou intermediário. Ele falou, então nós não vamos nem fazer a entrevista. Um cara competente que não conseguiu nem avançar no processo de entrevista por causa do inglês. Então, o que eu diria é o seguinte, talvez hoje você não tenha essa motivação, mas você sabe o que está esperando por você? Aquela oportunidade, você vai esperar chegar lá, descobrir que o emprego não é tudo isso. Mas e se fosse muito legal e você não tivesse inglês? Você entendeu? Então tem isso. Então, a minha vida... eu tinha o inglês quando eu cheguei na Inglaterra, mas eu não fui lá para viver. Eu fiquei 20 anos. Fui para ficar 3 meses. Entendi. Eu nunca, na minha vida, imaginei que a minha vida ia tomar esse rumo. E a gente realmente não sabe. Eu tenho tanta gente que me procura e fala assim, apareceu uma oportunidade, eu queria tanto, mas eu não estou em inglês. Em quanto tempo você acha que eu consigo fazer isso? E não precisa nem ser trabalho. Um doutorado, hoje em dia, você precisa ter um certo nível de inglês para ser aceito para fazer um doutorado. Né? Uma pesquisa, participar de um congresso. O ano passado, eu preparei vários médicos para um congresso internacional em Roma.
foram convidados para palestrar. E o pânico? Não tem inglês. O que é preparar? Você falou 2 vezes que preparou o executivo e agora preparou os médicos. Preparar como assim? No que a gente já conversou. Então, por exemplo, esse rapaz tem um inglês intermediário e um bloqueio emocional. Por quê? Ele não conseguia falar exatamente como ele queria, então ele se enrolava. Ficava literalmente sem ar. Não consigo falar. Falei, tudo bem, então agora vamos pensar de outra forma. Então eu treinei ele a pensar de outra forma. Ontem eu fiz a última sessão com ele, ele falou praticamente 1 hora, engasgou 2 ou 3 vezes. E aí esse treinar é o quê? Você senta e começa a conversar com ele, igual a gente está várias técnicas a gente trabalha. Eu vou identificando ao longo do processo as lacunas de estrutura. Então, sim, como a gente falou já, a importância. Então, a forma que você falou, precisa ser tão perfeito? Não, precisa ser preciso. Porque, vou dizer uma coisa para você, no inglês, se você, em certas situações, se você usa o tempo verbal errado, você comunica a informação errada. Então, um exemplo que eu falo, o que está na tua cabeça, você sabe o que você quer falar, mas o que entra na cabeça do Deto é outra. Eu falei A, você entendeu B. E aí, tudo bem, se eu estou só pedindo uma comida, viajando, etc., tá tudo certo. Mas numa reunião de trabalho, numa informação, você está fazendo... Você é um médico, nesse caso, como eu falei, eu trabalho com vários médicos, fazendo uma consulta médica. Você dá uma instrução errada para o paciente. Você entendeu? Então, existem casos e casos. Eu acho que a gente tem que ser muito responsável em certas situações, sim. Aí você tem que buscar o aperfeiçoamento. Isso eu não abro mão. Então, esse processo é exatamente isso. Então, por exemplo, com uma médica, eu precisei trabalhar só a pronúncia dela. Ela tinha muita desenvoltura, ela tem muito conhecimento, ela não tem vergonha nenhuma, mas a pronúncia dela era tão problemática que e muitas vezes ela falava comigo e eu ficava assim, não entendi, volta. Porque eu realmente não reconheci os sons. Mas a pronúncia não é uma questão até para os próprios nativos? Se você vai, sei lá, ouvir um americano de Nova York falando e um americano do Texas falando, são praticamente idiomas diferentes. Isso não é pronúncia, isso é sotaque. Entendi. Entendeu? Tá certo. Outra coisa também que eu tento desmistificar muito é a diferença entre os dois. Você falou dos Estados Unidos, esquece os Estados Unidos, vamos falar de Brasil. Você é de onde? Eu sou de São Paulo. Você é de São Paulo. Já viajou pelo Brasil? Sim. Me dê um exemplo de um lugar longe que você já teve no Brasil. Recife. João Pessoa. Beleza. Quando você chegou lá, você conseguiu se comunicar bem? Sim. Eles falam com sotaque? Falam. Mesma língua que você. O sotaque é a musicalidade da cultura, né? O sotaque, eu sempre falo, nem procure abrir mão dele. Porque é exatamente o que você falou, ele identifica de onde você é, ele é parte da sua identidade, né? Então, a pessoa, um carioca fala, você automaticamente já sabe, ele é carioca, ele é mineiro, ele é do sul, né? Isso é bonito, é parte do quem a gente é. Então, não abra mão disso. Se eu escuto um francês falar inglês, eu sei que ele é francês. O espanhol, eles têm um sotaque muito forte, é bonito, indianos, inclusive. Os turcos. Mas com a pronúncia correta, entendeu? Os sons são produzidos corretamente com uma musicalidade. Essa é a diferença. Então, não se preocupe. Eu falo inglês britânico, as pessoas... Mas se eu aprender o britânico, eu vou poder falar nos Estados Unidos? Sim, exatamente. Mas tem essa preocupação. Aí eu sempre uso o exemplo do Brasil. Quando você vai pro Mato Grosso, você fala com as pessoas lá sem problema. Você vai para Porto Alegre, você entende as pessoas? Sim, com algumas coisas de regionalidade, de uma palavra ou outra, né? Que as pessoas... Mas isso é riqueza da cultura. Então, não, sotaque é uma coisa, pronúncia é outra. Então, a pronúncia é a reprodução correta dos sons da palavra. Mas se você fala... Considerando as contrações? Sim. Ó o mineiro. Ele come todos os fizinhos das palavras, mas você continua entendendo o que ele fala. Concorda? Então, assim, eu acho que a gente tem que se preocupar menos com isso e mais com reproduzir o som corretamente. Então, cada um tem, é o que eu falei para você, aquele platô, aquele bloqueio em diferentes situações. Às vezes a pessoa, eu brinco com essa médica, ela é muito cara de pau, ela fala, não tô nem aí, eu subo no palco.
Falei, tudo bem, ótimo. Não precisa falar perfeito. Mas corretamente, com precisão, dentro da matéria que você está ensinando. Porque senão vai ficar todo mundo assim. E, sem falar nisso, que eu acho também, eu vou até chamar de desrespeito com a sua plateia. Porque se a pessoa fica assim, em vez de ela aprender com você, ela fica tentando decifrar o que você está falando. Entendeu? Então, tem vários fatores. Vários fatores. Eu imagino que quando você vai falar de medicina, por exemplo, você errar os termos técnicos pode ser, né, até perigoso, dependendo do que você está fazendo. Exato, exatamente. Ou, às vezes, falar de uma forma que a gente falaria no português, que transferindo para o inglês faz zero sentido. Eu vou te dar um exemplo. O meu marido é inglês, ele também ensina inglês. Às vezes ele pega uma redação de aluno e ele precisa da minha ajuda a interpretar o que o aluno quis dizer. Porque ele não tem a estrutura do português que eu tenho. Entendi. Então, para ele, aquilo é sem sentido. A construção não faz sentido. Quando eu leio, eu falo, ah, tá, ele está querendo dizer isso. Porque a pessoa literalmente pegou o português e traduziu para o inglês. Você está entendendo? Então, não eu não estou exagerando. Realmente, não é em todos os casos, mas existe muito esse ruído na comunicação. Às vezes não é nem traduzir palavra por palavra, é fazer uma tradução da sua linha de raciocínio, é isso? Exatamente. E palavras que a gente não usaria, entendeu? Por exemplo, você tem os verbos fazer, no inglês eu tenho do e o make. Se você confundir os dois, se usar o errado, não vai causar grandes confusões. A pessoa vai entender. Então, entendeu? Então, é o que eu falo, não é ter a perfeição. Se você faz começa esse tipo de erro, tá tudo bem. Mas tem coisas que você fala que foi ontem a minha aluna ela quis falar juvenil. E ela falou juvenile. Mas o juvenil, para você, significa o quê? Juvenil, coisa infantil. Exato. Né? Juvenile também pode ter isso, mas tem uma conotação muito negativa. Entendeu? Então, culturalmente também tem isso. Eu falei, não fala isso, porque ela estava falando, ela é cirurgiã plástica, ela estava falando do contorno, que a pessoa ia ficar mais juvenil. Eu, não fala de juvenile, porque ela tem uma conotação de comportamental, etc., que não ia ficar bom. Entendi. Então, tem também uma questão cultural, que a gente não falaria dessa forma. Então, mas isso aí você corrige, vamos supor que a pessoa não está fazendo o seu curso, você corrige isso como? Porque não é só aumento de vocabulário, né? Porque juvenil, por exemplo, não é uma palavra que a gente usa com frequência. Não, sim, concordo. Então, o caso dela é muito específico, porque exatamente. Mas outras palavras, assim. Sim. Quando você vai conversar com uma criança de 12 anos, você não utiliza certas palavras. Sim. Né? E aí você vai adquirindo vocabulário, mas esse contexto não é só você saber muitas palavras, é você entender como essas palavras são empregadas dentro do contexto cultural do país que você está. Isso dificulta mais ainda, né? Concordo. Essa parte cultural é complicada. É complicada, exatamente. Então, às vezes você fazendo, né, vamos dizer, um curso, começo, meio e fim, não te dê essa abertura. Mas existem formas, depende de quanto você quer ampliar. Então, por exemplo, eu falo, pessoas falam assim, eu gosto muito de assistir tal série. Beleza, eu falei, mas você assiste, senta lá com a sua pipoca e não pensa no que você está ouvindo? Ou você para e analisa? Não, eu só assisto. Eu falei, então, isso é um aprendizado passivo. Você não vai... Mas, por exemplo, em séries, você talvez ouça uma palavra que você fala, não sei bem como... Deixa eu voltar a entender o contexto que isso está sendo aplicado. Não entendeu? Deixa eu pesquisar. Porque eu falei, hoje em dia a gente tem conhecimento na ponta do dedo, né? Ainda mais agora com a inteligência artificial, né? Em tal contexto, como posso usar essa palavra? Ou ouvir essa palavra em tal contexto. Poderia utilizá-la em outro contexto? Ele vai te falar. Então, Denise, mas aí... E aí me permita ser chato nesse ponto. Pô, pode ser. Não é até certo ponto desonesto falar para uma pessoa que ela consegue a fluência em 3 anos? Quando você fala... Porque eu vou dar um exemplo pessoal. Eu nunca vou falar isso. Mas tem
muita gente muito que fala, não é isso? Porque assim, controvérsias. O que demanda de tempo dedicado ao estudo, você fazer essa análise da série que você está fazendo, sim, entendeu? sim. Porque, sei lá, eu estou estudando sobre a Segunda Guerra, certo? E aí eu estou lendo um livro sobre a Segunda Guerra, e aí eu descubro que dentro do contexto da Segunda Guerra, a Dinamarca, que era um país que estava lá na órbita da Alemanha, foi um país que não apoiou o Holocausto Judeu. Inclusive foi contra e combateu. Por quê? E aí eu tenho que parar e me dedicar para entender o contexto da Dinamarca naquele momento. Isso demanda tempo. Tá. Se a gente transfere isso para o idioma... E você fez isso? Estou fazendo. Para você foi importante? Para mim é importante. Para mim seria tão? Talvez não. Talvez não. Talvez não. Então eu acho que é essa questão, né? O quanto você quer saber? O quanto? Por isso que eu falo, eu acho que já falei e vou repetir. Depende de você e depende do que você busca. Uhum. É o que eu falei. Tem gente que quer... Eu tenho um aluno, já vamos dizer... eu tenho que ficar cuidado, porque agora a pessoa com 90 é jovem ainda, né? Uma idade mais madura, vamos dizer. Ele me procurou o ano passado e ele falou, Denise, eu quero aprender inglês para viajar com a minha esposa, porque eu fico perdido, meu filho não vai mais viajar com a gente e tal. Eu não vou fazer lição de casa, eu quero fazer só a aula com você e é só o que eu estou preparado a me dedicar. Vou aprender? Eu falei, vai, mas você vai demorar mais tempo. Tá tudo bem com você? Você vai demorar 6 anos, 7 anos, ou você vai aprender só o básico para você ir lá pedir sua pizza, tudo bem? Ele, tudo bem. Acabou de voltar de viagem. Se virou super bem. Por quê? Eu dei várias ferramentas para ele se virar. Voltou com uma sede de aprender que você não acredita. Ele falou assim, agora eu entendi como a pronúncia é importante. Porque eu queria falar juice, eu falava juice e era juice, aí que eu percebi que eu estava falando errado, aí o cara me entendeu. Eu quero melhorar minha pronúncia. Ele foi lá e sentiu na pele, viveu, agora ele voltou com outra mentalidade. Ele vai aprender, ele vai ficar sempre naquele básico, mas para ele tá bom. Então eu não posso forçar nele, não, a gente tem que fazer isso, você tem que fazer tantas lições, você tem que... Não adianta, é o que ele quer. Ele é um adulto, eu não vou forçar, entendeu? Então, isso que eu falo, cada um tem uma vontade, uma motivação, um tempo a se dedicar e um objetivo. Eu tenho uma viagem, um congresso daqui 6 meses. A minha forma de trabalhar com aquela pessoa vai ser muito diferente. Eu não posso ficar nas minúcias, eu tenho que fazer ele lá, entregar a palestra e voltar satisfeito. Depois a gente vê o que faz, se a gente vai ampliar, vai voltar a estudar, que geralmente é o que acontece. A pessoa fala, nossa, foi muito legal, eu quero fazer isso de novo. Então agora eu quero melhorar meu inglês. Aí é outra abordagem. Então, cada um tem que decidir quão longe você quer ir. Os pais com as adolescentes que eu trabalho, quantos livros, quantos níveis? Eu falei, depende. Até que ponto você quer que seu filho vá? Então, não, ele chegou nesse ponto, para ele tá bom. Eu falei, tudo bem. Agora, não, eu quero ser fluente, então tem que continuar estudando. Você ainda aprende português? Todo dia. Por que o inglês tem tempo? Por que uma língua estrangeira tem tempo para aprender se você aprende o seu português todo dia? Eu não tenho problema em falar a minha idade. Eu estou aprendendo inglês há 51 anos. Eu aprendo, toda hora eu aprendo uma palavra nova. Porque palavras novas são inventadas. Agora, com a era da tecnologia, um monte de coisa nova aparece. Coisas que, em inglês antigo, que às vezes você pega um livro, mas você fala, não, nunca vi essa palavra, vou pesquisar. Entendeu? Às vezes, eu acho que foi como minha filha, ela me ensinou que Uber, você sabe que Uber é uma palavra? Não é uma marca? Não sabia. Então, eu aprendi isso recentemente. Uber significa super. Ah, é? É mesmo, filho? Não sabia. Não sabia, faz a menor ideia. Porque para mim Uber era marca. Não, mas Uber significa super. Então, Uber legal. Entendi. Entendeu? Por quê? Coisas modernas que a gente não tive contato antes, estou tendo contato agora. Então, mas isso aí não vai ao encontro do que eu coloquei na minha primeira pergunta? Não é uma falta de
ter uma metodologia mais clara e uniforme para o ensino do idioma, porque talvez seja dessa forma que você colocou, da pessoa definir um período de tempo para aprender e daí esquece, porque o inglês é encarado só como uma ferramenta, né? Como eu, sei lá, aprender a criar um prompt no ChatGPT hoje em dia. Tá. Se eu sei criar um prompt para uma coisa, eu sei criar prompt para tudo. Tá. Então é uma ferramenta que eu domino aquilo e acabou. Tudo bem. Né? Talvez o inglês esteja sendo encarado dessa forma e por isso as pessoas não têm essa consciência de que é algo que vai precisar ser lapidado ao longo de toda a sua vida. Falta essa educação, falta essa clareza. Eu acho que sim. Você fez essa pergunta e eu estou tentando ser diplomática nas minhas respostas, mas eu me pergunto, né? Por que esse marketing de inglês em 18 meses, por quê? Porque ele está querendo captar as pessoas que têm pressa, preguiça, sei lá, que não querem ficar estudando inglês a vida inteira. Você não precisa ficar formalmente estudando inglês a vida inteira. Eu estudei o tempo que eu estudei e depois eu não estudei inglês, mas na verdade eu estudo, porque eu leio muito. Né, se eu estou assistindo alguma coisa ou estou ouvindo um podcast, que é uma coisa que eu... Peraí, deixa eu voltar. Nunca vi essa palavra usada nesse contexto. Você entendeu? Então, coisas que eu vou aprender no português é a mesma coisa. Então, você tem que entender que não é aprender inglês a vida inteira, tipo fazer curso a vida inteira. Tem gente que gosta. Eu tenho essa minha aluna aqui, que mora na Flórida, ela está comigo há 10 anos. Ela estudou comigo como adolescente no Brasil, se mudou para lá e quis continuar. Tem gente que gosta, porque quer manter o contato, quer ter o professor para tirar as dúvidas e trocar uma ideia na parte cultural, etc. E tem tudo isso. Então, você tem que ter essa clareza. Você falou da parte cultural, eu quero te fazer uma pergunta sobre isso, mas antes, você falou de quando você estava aprendendo, você utilizava vinil, né? Sim. Vinil é o Spotify de antigamente. A diferença é que você tinha que ir em um determinado local chamado loja e pegar esse Spotify, trazer para sua casa. E ainda segurar a capa. E segurar a capa. Ao longo desse período que eu acompanho o inglês, eu também estou nesse efeito platô aí, tá? Inclusive, mandar um abraço para minha professora Carol, que com certeza eu sou o maior fracasso da história. Carol, da tenha sua paciência, correto. Ela sabe disso, já falei isso para ela. Foram sendo inventadas muitas ferramentas para auxiliar no aprendizado do inglês. Eu lembro que chegou uma determinada época que uma franquia tinha uma caneta que traduzia e tal. Aí, depois, quando inventaram o MP3, aí foi utilizado, né, os CDs e tudo mais. E agora a gente está na era da IA. E aí a gente tem até algumas dessas escolas que oferecem ferramentas de IA que te possibilitam conversar e ter correções ou feedbacks, né, da sua pronúncia, etc. O que você acha dessas ferramentas? Eu acho incrível, sendo que você tem que entender que elas não são perfeitas, como o humano também não é, o professor também erra, né? Mas eu tenho várias brigas com o meu ChatGPT, porque ele me dá a informação errada. Então eu falo para ele, eu falei assim, olha, pensa de novo, porque eu acho que você me falou que tá errado, confere. Aí ele fala, você tá certa, Denise. Aí ele puxa o saco, porque ele fala assim, não, você é incrível, você sabe muito, né? Ele faz isso. Então, não, eu acho incrível. Porém, se para você funciona, eu acho que tudo tem que ser o que funciona para você. Eu adoro IA, amo. Eu sou fã número 1 de tecnologia em geral. Quando apareceram as IAs, eu uso diariamente. Porque eu acho que ela tem que ser como uma ferramenta para te ajudar em várias formas, mas não ser o que faz para você. Né? Mas as pessoas vêm e falam assim, Denise, me dá dicas como eu posso melhorar meu inglês. Eu falo, você tem que procurar o que funciona para você. Tem pessoas que o IA é super legal. Gostam de interagir, de usar, beleza. Tem pessoas que são pessoas que gostam de ler livros no papel. Faça isso. Me dá um podcast para ouvir. Não posso fazer isso, porque eu não sei o que você gosta. Escolha uma coisa que você gosta. Você falou para mim, mas a pessoa tem tempo e tem paciência e tem...
Se ela ouvir, fizer você ouvir uma coisa que eu gosto, mas você não gosta, você vai querer ouvir? Uhum. Então, busca usar coisas que funcionam para você. Por exemplo, Duolingo. Já tentei aprender várias línguas no Duolingo. Acho aquilo um tédio. É chatíssimo. Eu acho um tédio. Tem gente que ama, tá no nível estratosférico. Acha maravilhoso aquilo. Gente, eu não tenho paciência, porque quando ele faz eu repetir a mesma frase 50 vezes, eu falo, não quero mais. Então, para mim, não funciona. Mas é uma ferramenta legal? Super! Para quem gosta. Então, respondendo, né, eu dei uma volta. Eu acho muito legal. Qualquer coisa que vá auxiliar você a melhorar seu inglês é válido, sendo que você tenha constância e prazer em fazer aquilo. Né? Eu lembro quando eu estava fazendo inglês na cultura inglesa, eu tive que ler 1984. Não era 1984, menti. Aquela Guerra dos Bichos, que fala em português? Revolução dos Bichos. Revolução dos Bichos. Gente, eu tinha 14 anos. Eu não queria ler a Revolução dos Bichos. Eu acho que é um livro, não é um livro para... Não é um livro infantil juvenil. Concorda? Em inglês para fazer minha prova. Porque você acha que são só dois porquinhos conversando. Entendeu? Então eu tinha 14 anos, eu tive que ler a Revolução dos Bichos em inglês para fazer minha prova de proficiência. Você acha que eu curti aquilo? Então, faça o que funciona para você, porque aí você vai ver progresso e evolução. Agora, por isso que eu não gosto do engessado. Né? Você pode usar um sistema igual para todo mundo, sendo que cada um vai reagir de uma forma. Então, ferramentas são todas válidas. Eu acho maravilhoso. Se você gosta, se você tem prazer, se você está vendo que aquilo está te dando resultado. Você consegue... Eu fiz essa pergunta para o professor Aparecido, e aí eu perguntei para ele em relação à fluência. Aí eu quero fazer a mesma pergunta para vocês em relação a sair do platô. Você consegue sair desse platô do intermediário sem se interessar pela cultura? Sim, sim. Eu acho que a cultura é importante se você for usar o idioma dentro da cultura. Então, por exemplo, um aluno vai viajar, fazer negócios fora do Brasil. Eu acho que existem coisas culturais importantes a serem respeitadas. Não é? Então, eu acho que contexto de o que falar, o que não falar, certas coisas que para a gente é natural, para eles não é, forma de você tratar as pessoas, tudo. Eu acho que essa questão cultural, se você vai ter contato com pessoas de outros países, eu acho importante. Né? Por exemplo, meu marido mora no Brasil. Dentro da nossa casa, a gente se comporta de uma forma. Fora de lá, ele tem que respeitar a forma do brasileiro. Ele está no Brasil. Ele não vai impor a cultura dele aqui. O seu marido fala português? Fala. Não tão bem. Não, mas fala. Fala, se vira. Ele provavelmente tem coisas do Brasil que ele gosta, seja nossa comida, Ele ama o Brasil. Nosso samba. Ele é mais brasileiro que todos nós. Então, se a pessoa não tem esse interesse culturalmente falando, né, pelo samba, ele não vai se interessar em aprender o português, não vai se dedicar ao aprendizado do português da forma que a gente está falando aqui. E eu acho que isso se aplica também aos Estados Unidos. Uma das minhas barreiras pessoais para aprender o inglês é que eu acho os americanos uma coisa extremamente chata. Posso falar que somos dois? Pode. Eu também não gosto. Não me interessa. E assim, por isso que eu nunca fui lá. Eu sou de uma geração que a gente foi bombardeado pela cultura norte-americana, estadunidense, das mais diferentes formas, na música, no cinema, até as peças de teatro, os livros. E a cultura americana é chatíssima. É tudo muito pasteurizado. Assim, obviamente deve Sendo que temos uma cultura riquíssima deve haver as suas exceções, né? Deve haver, né? Mas de um modo geral, a não ser coisas muito específicas, não me interesso por aquele país. E isso é uma barreira para mim no aprendizado do idioma, porque eu não vejo nada de interessante lá. Na minha conversa com o professor Aparecido, ele falou: você não gosta dos Estados Unidos porque você não tenta aprender, pensar em fazer um intercâmbio. A gente está falando da parte de intercâmbio, porque você não pensa em fazer intercâmbio em Trinidad e Tobago?
Eu nunca tinha parado para pensar. Não, isso que eu ia falar, porque você está limitando o inglês ao país que fala inglês. Não, mas aí, a máquina cultural, né, norte-americana, é natural que a gente, quando pensa em aprender esse idioma, pensar nos Estados Unidos. Lá. Você falou, eu queria falar com uma rainha. Isso me chamou a atenção, né? Porque não é normal pra gente. Não. Né? Porque a gente consome pouco da cultura inglesa aqui no Brasil. Sim. Então, nosso foco é os Estados Unidos. Mas, para mim, para aprender qualquer coisa, é interessante que aquela coisa tenha algo cultural a me oferecer. Eu estava falando da Segunda Guerra. Entender todo aquele contexto histórico para entender o nosso cenário hoje, para mim, continuar, isso faz muito sentido. Então, isso me chama a atenção e me motiva a aprender mais por conta própria daquilo. Então, o idioma não funcionou para mim. Sim, entendeu? Mas, por exemplo, você falou que você está estudando sobre a guerra. Esse meu aluno que foi viajar, ele não foi para nenhum lugar que fala inglês. Ele foi para Berlim, Praga e Cracóvia, porque ele queria ir para Auschwitz. Nenhum dos países fala inglês, mas ele usou o inglês para tudo. Inclusive para ir lá visitar o campo. Então, ele abre muitas oportunidades. Então, a gente não é só... E é o que eu falei, não é só para morar fora. Sim. Então, por exemplo, né, vamos pensar aí, o que a pandemia trouxe de oportunidade? Trabalho remoto. Quantas pessoas hoje trabalham no Brasil, ganhando em moeda estrangeira, no quarto da sua casa, né? Então, é o que eu falei para você, às vezes naquele momento você não considera as oportunidades que de repente batem na sua porta, e aí você está pronto para ele, você tem o inglês para... Nossa, legal, eu nunca pensei em fazer isso, eu vou fazer, porque eu tenho o inglês. Então, ele te dá possibilidades, ele te dá oportunidades que você talvez nunca tenha imaginado. É isso. Entendeu? Então, não é sobre... Muita gente fala, mas eu não vou morar fora. Tudo bem, você não precisa morar fora. Não. Faz sentido esse discurso de dedique-se 20 minutos por dia, que aí você consegue atingir a fluência, ter porque aqui na nossa conversa já determinou que é algo que a gente vai ter que estudar para sempre. Né? A gente vai ter que aprender da mesma forma que a gente faz com o português. Mas, quando a gente vai fazer um curso desses cursos formais, tem isso. Você precisa se dedicar 1 hora por dia para aquilo, ou meia hora por dia, ou 20 minutos. Tem esse tempo determinado? Não existe um tempo determinado. É um tempo que funciona para você e que você vai ficar realmente focado naquilo. Se eu falar para você, não, você tem que estudar 1 hora por dia. Mas 40 minutos daquele você está disperso, você está cansado, você está com fome, não vai ser produtivo. Então, eu prefiro que você faça 10 minutos de algo, né? Ou de uma tarefa, se você está fazendo um curso, ou de pegar um livro, ler uma página, de assistir, ouvir um podcast, ou de assistir um canal no YouTube, alguma coisa, que aquilo você realmente vai aprender naqueles 10 minutos, é muito mais, vai te dar muito mais, vai ser muito mais produtivo do que você ficar estudando 1 hora que eu tenho que estudar. Não. Entendeu? E vai da realidade. Tem pessoas que estão 5h30 da manhã no trem. Sim. Trabalhando naquele, né, coisa, chega, já dorme no trem de volta, vai direto para a faculdade. Eu vou falar para esse cara estudar 1 hora por dia? Não é a realidade dele. Mas ele consegue 20 minutos no sábado, 20 minutos no domingo? Legal. Mas é o que eu falei, tendo a consciência de que o quanto mais você fizer, mais longe, mais rápido você vai chegar. Se você tá tranquilo que vai demorar mais, mas você vai chegar lá do mesmo jeito, tudo bem. Não existe limite, a não ser que você tenha um objetivo específico. Sim. Que não é o caso de todo mundo. Sim. Eu quero aprender porque em algum momento, se eu conseguir fazer uma viagem, ou se tiver uma oportunidade de fazer um networking, fazer um estudo, ou uma pesquisa, eu preciso do inglês, eu tô pronto, beleza, vai no seu tempo. Né? Tenho certeza que a Teacher Carol vai fazer você aprender, sair do platô para aquele dia chegar, você vai estar pronto. Tadinha dela, ela se dedicou tanto. Mas, entendeu? Então, cada um... Eu sei que eu fico muito tocando nessa tecla, cada um é cada um. É diferente, não é...
A gente tem, eu falo para os meus alunos, principalmente os adolescentes, né? Eu brinco muito com eles, eu falo, gente, vocês não vieram aqui para tirar nota. Tem turma que eu não aplico prova. Porque eu conheço cada aluno. Eu sei o que ele sabe, eu sei o que ele não sabe. Quando eu faço uma pergunta, ele olha para mim, eu já enxergo o ponto de interrogação aqui, eu sei que eu preciso explicar de novo. Então, eu não perco tempo ficar aplicando prova todo mês, que é uma aula que eu posso ser muito mais produtiva, eu não preciso. Eu falo, vocês não estão aqui para tirar nota. Tira essa mentalidade de escola da cabeça. Vocês estão aqui para aprender a falar inglês. Porque o dia que vocês forem numa entrevista, numa viagem, a teacher Denise não vai estar no seu bolso. Eu não vou estar respondendo para você. Então, esquece nota. Eu dei essa tarefa, você consegue executar? Você consegue falar quando eu faço uma pergunta? É isso que você tem que se interessar. Você entendeu? Eu acho que essa mentalidade de curso, então eu tenho que tirar 7. Não, você não tem que tirar 7, você tem que saber. Entendeu? Vamos pensar numa pessoa em idade adulta que está interessada em aprender o inglês. Quais são as dicas que você dá e qual é o primeiro passo para essa pessoa para aprender esse idioma? De uma forma formal? De uma forma... Porque assim, eu conheço pessoas que são autodidatas que falam inglês melhor que muita gente que fez curso. Né? Conheço. Eu tive um aluno desse que chegou e foi direto para o avançado, porque ele aprendeu só estudando sozinho no YouTube. Caramba! Incrível, né? Não, uma pronúncia assim, maravilhosa, mas o cara é apaixonado pela ideia. Exatamente, é a motivação. Então, assim, se você tem a oportunidade de fazer um curso, legal, procure algo que é sério. Né? Eu falei, não vou entrar na conversa do que funciona ou o que não funciona. Mas com tanta oferta, como que a gente sabe o que é sério e o que não é sério? Ah, você sabe, né? Porque se a pessoa promete que você vai ficar fluente em 18 meses, você acha isso sério? Mas às vezes a pessoa nem sabe o que é fluente. Às vezes o fluente para ela é conseguir fazer essas viagens comunicadas. Então eles tinham que estar assistindo a TV sempre para aprender o que é sério. Às vezes o fluente para ela é isso, é conseguir se... Não é difícil, eu concordo. Existe a máquina do marketing é forte, né? É difícil. Não, mas eu acho que você tem que, vamos ser realistas, caber no bolso, caber no tempo, né, na sua rotina. Você tem que se identificar. Eu tenho certeza que quando você começou a fazer aula com a Carol, não, eu gosto da Carol, eu me sinto bem, eu me sinto à vontade. Isso é importante. Eu falo para os meus alunos, você tem que gostar de mim. A gente tem que ter essa, né? É uma troca. Então, eu acho que você tem que se sentir, não existe a pessoa certa. A pessoa certa é a que você gosta, né? Que você sente que está se esforçando por você, porque o professor também tem que se esforçar também, ele tem que entregar a parte dele, né? Então, uma escola que você sente, ou um professor particular, que você sente bem que caiba no seu bolso, a gente tem que ser realista, o tempo que você tem para se dedicar, mas eu acho que o que falta também é a pessoa ter essa responsabilidade, que eu falei para o meu aluno, você entende que você só fizeram uma aula comigo e não pegar no livro, deixar ele aí fechadinho até a nossa próxima aula, você vai demorar mais? Você entende isso? Entendo. Tá tudo bem com você? Tá tudo bem. Então a gente não vai brigar, né? Quando você depois reclamar que você não tá falando. Entendeu? Então acho que a pessoa tem que tomar responsabilidade, porque ela fala assim, eu tô lá há 5 anos, não falo. Mas você começa a fazer perguntas, você faz isso? Não. Você faz isso? Não. Você fala? Não. Eu tenho vergonha. Ela não tá fazendo a parte dela. Então eu acho que são vários fatores, e faça a sua parte. Porque tem gente que investe, é um investimento, para muita gente é um sacrifício, mas não faz o que tem que ser feito, a sua parte. E aí não tem resultado mesmo. Aí fica frustrado e fica pulando de escola em escola, buscando que a escola resolva o problema. E na verdade é a pessoa que não fez a parte dela. É isso, é achar a sua motivação. Isso eu acho que é a parte mais difícil. Exatamente. Essa é a parte mais difícil. Quais são as principais barreiras que os alunos levam para... É o falar? Sim, é o falar. É o falar? É o medo de errar quando fala? Totalmente. Total. E isso é uma coisa muito brasileira? É. Outras nacionalidades não têm. Eu acho que não tem. Pelo menos pelo pouco que eu vejo, não tem essa preocupação. É ser entendido. Não importa se eu falei todas as palavras corretamente.
Infelizmente, você falou, muito bem falado, dessa questão que a gente tem os Estados Unidos enfiado na nossa garganta, então a gente se sente menos, né? A gente se sente inferior. Nossa, o que tem de gente que se sente inferior. Em todos os aspectos. A gente está falando de idioma, mas pode ser transportado para tanta coisa. Eu voltei ao Brasil 20 anos, que eu estou no Brasil já, quando eu voltei da Inglaterra. Quantas vezes você acha que me perguntaram, meu Deus, por que você voltou para o Brasil? Quantas vezes? Acho que toda conversa que você fala. Todas. Você não me perguntou ainda. Não ia perguntar. Todas as pessoas me perguntam isso quando me conhecem, sabem que meu marido é inglês e que eu morei 20 anos na Inglaterra. Eu pensei em perguntar o oposto. Por que você ficou 20 anos na Inglaterra? Não, eu fui muito feliz lá, gostei muito. Eu acho que todos os lugares existem coisas boas e coisas ruins. Não existe um lugar perfeito, infelizmente. Entendeu? Até eu sempre brinco, se pegar o Brasil e a Inglaterra e misturar, fica lindo. Não fica perfeito ainda, mas fica lindo. Porque todo lugar tem uma coisa que a gente não gosta, né? E eu vou te falar uma coisa, não fale mal do Brasil na frente do meu marido. Ele é a primeira pessoa a defender o Brasil. Ele ama o Brasil. Aí, quando a pessoa fala isso pra mim, eu volto a essa pergunta. Você já morou fora? Porque a pessoa nem saiu de Mogi das Cruzes e ela quer me dizer que lá é melhor. Isso me irrita tanto. Entendeu? A pessoa acha que lá é melhor, mas você nunca foi. É isso. Aí eu falo, você sabe como é que é o sistema de saúde? Você sabe como é tal coisa, tal coisa? Não, aí eu começo a contar. Eu falei, o Brasil tem crime. O meu marido teve 3 vezes roubaram o carro dele na Inglaterra. Graças a Deus, nunca no Brasil. Na Inglaterra roubaram o carro. Eu falei, gente, tem crime na Inglaterra, tem ladrão, tem gente ruim, entendeu? Então, todo mundo acha que essa é a utopia, né? Que o Brasil, fora do Brasil, tudo é lindo. É isso. Tudo é lindo. Então, isso influencia nessa questão do que você falou, do medo, da vergonha, porque ele acha que ele não é bom o suficiente. O Brasil é maravilhoso. A cultura brasileira é maravilhosa, riquíssima. Mas a gente quer ficar adotando. Não vou mentir, dentro da minha casa a gente tem as nossas tradições inglesas. Mas tá tudo bem, é dentro da minha casa. Mas eu não deixo de curtir um carnaval, né? De fazer as tradições brasileiras também são importantes para mim. Então, eu acho que tem muito isso, né? O brasileiro se sente inferior, gente. Por quê? Né? Um povo super criativo, super empreendedor. Isso é uma das coisas que o meu marido ama. O empreendedorismo no Brasil, as pessoas que ficam desempregadas, vai dar um jeito de monta uma lojinha, faz umas coisas para vender e de repente está com o negócio aberto. Ele fala, gente, é um povo que se vira, é criativo. Sim. Tem tanta riqueza para oferecer, por que a gente não ia ser feliz no Brasil? Às vezes, eu penso que a gente é tão rico culturalmente aqui, a gente tem tanta coisa bacana aqui, se a gente for pensar, sei lá, no Carnaval de São Paulo, a festa nacional é o Carnaval. O Carnaval de São Paulo não é o mesmo Carnaval do Rio de Janeiro, que não é o mesmo Carnaval de Minas, que não é o mesmo Carnaval do Recife, que não é o mesmo... É tão diverso que a gente não consegue encontrar esse mesmo atrativo cultural lá fora. E aí a gente trata o aprender outro idioma como uma ferramenta, como algo que eu preciso ter no meu currículo. E aí a gente não acha esses atrativos que você encontrou para aprender o inglês. Pelo menos para mim, é assim. Sim. Mas eu vou te dizer, a Inglaterra cabe dentro do estado de São Paulo. E é riquíssima em cultura variada, mas se você não tá lá, você talvez não saiba. Por quê? A mídia só mostra para você o que ela quer. Concorda? É isso. Se você perguntar na rua, são os Beatles. Né? E se você não gosta dos Beatles? Exatamente. Né? É o futebol? Exatamente. Quando eu cheguei lá como adolescente, eu fiquei maravilhada, porque
as cores, os sons, exatamente, a variedade que eu nunca imaginei. Eu achei que era tudo aquele estereótipo que a gente vê, somente na época, né, na televisão preta e branca ainda. Né, outro mundo. Hoje em dia a gente tem muito mais acesso, a gente vê as coisas, né? Mas mesmo assim ainda você pinta o que quer se mostrar, né? Entendeu? Para a gente partir para o final, quais dicas você dá para quem quer aprender o inglês, além dessas que a gente já conversou aqui agora, de dedicar, da pessoa entender que é algo que precisa partir dela? Quais outras dicas você daria? Eu acho que abra seu coração, vamos dizer, seu coração, Tire sua seus mente, não, de ver ele como um amigo, vamos dizer, né? Porque queira ou não, é uma língua internacional, é a língua que é falada, é a língua em comum do mundo, então te abre portas para o mundo, não é só para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para a Austrália, o mundo inteiro fala inglês. Né? Então, você sente parte, né, daquilo, seja para uma viagem, para um curso, para receber pessoas também, pensando, né? Eu acho muito legal também você poder se comunicar com pessoas de fora, em algum projeto, sei lá. E a gente nunca sabe o dia de amanhã. Eu não vou fazer... Eu falo isso muito e ensinei para os meus filhos. Nunca diga nunca. Porque a gente nunca sabe que... Você vira uma esquina e o que está te esperando. Então, eu acho que você falou muito da motivação. Procure, talvez você não tenha algo específico em mente, mas pense como algo que vai ser seu amigo, que vai te ajudar, que vai te abrir portas, para mostrar o quanto você é incrível no que você faz. Tem isso também, né? Porque às vezes você quer, a gente está falando do Brasil, o Brasil é uma potência em tantas coisas, né? A medicina, como falei, eu trabalho com muitos médicos, o que o Brasil está levando para fora de coisas na medicina é incrível. Uma das médicas que eu trabalhei, eu falei, você precisa falar inglês porque você precisa falar isso para o mundo precisa ouvir você. Então, pensa nisso. Então, talvez você é um profissional incrível, está estudando para ser esse profissional incrível, se você não tem inglês, o seu conhecimento vai ficar, né? O seu conhecimento pertence para o mundo. Então, talvez pensa nisso. Busca essa motivação, se você não tem algo em mente hoje. É isso. E como as pessoas te acham? Eu estou no Instagram, Denise Smith, th.br. Em breve terei meu canal do YouTube, mas não tem ainda. Também estou no TikTok, no LinkedIn, sempre denisesmith.br. Você falou do canal do YouTube, a gente vai encerrar já, mas como que você pensa em estruturar o seu canal no YouTube para não ser como tantos outros milhões de canais no YouTube que ensinam inglês? Então, o meu projeto no YouTube é exatamente sobre muito que a gente falou hoje. Sobre essa questão de eu não quero ensinar inglês, mas eu quero falar de como você pode sair desse platô e pegar o que você sabe hoje e usar disso, sabe? E a importância, mas praticamente o que a gente falou, tentar levar essa mensagem da importância de que falar muito sobre essa questão que você não precisa ter vergonha, não precisa ter medo, trabalhar mais essa parte, não só verb to be, essas coisas. Não, eu não quero fazer um canal para ensinar o inglês, mas sim dicas de como você pode pegar o que você sabe e ampliar e usar isso para você ter oportunidades profissionais, etc. Além dos Estados Unidos, da Inglaterra e da Irlanda, quais locais você indica para a pessoa que está interessada em fazer um intercâmbio, por exemplo, que pode e que não acha muita graça nesses lugares? Olha, eu nunca fui, mas muita gente faz intercâmbio lá, gosta muito, é Malta. Diz que Malta é muito legal e é um valor mais acessível. Se você quer ir mais longe, tem Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Canadá é muito legal também. Eu acho que... Pensar, faltou algum? Escócia é meio complicado, maravilhoso. Né? Meu marido é metade escocês, mas o inglês é meio... É complicado? meio complicado.
Mas acho que Malta é um lugar que o pessoal não sabe e diz que é muito legal de procurar lugar que tem menos E brasileiros. você vai para Trinidade e Tobago, é isso? Não, eu não vou para Trinidade e Tobago. Eu não vou. Eu pensei em ir, eu dei uma pesquisada sobre, mas eu não achei ainda os caminhos para ir para lá. Mas eu pensei na África do Sul. A África do Sul é algo que me apetece, assim, talvez muito seja legal. O meu último chefe na Inglaterra era da África do Sul, pessoas geniais. E eu conheço uma galera que já foi para lá e que fala muito bem. Muito assim. legal. E é isso, que é uma dificuldade que tem para Trinidade e Tobago, que eu não conheço ninguém que foi para lá. Mas quem sabe, né? Professora, obrigado por ter aceitado conversar com a gente. Espero que você tenha gostado. Eu fugi um pouco do roteiro que a gente tinha planejado foi aqui, muito mas bom. eu acho que o pessoal de casa gostou. Se tiverem dúvidas, entrem em contato com a professora, mandem mensagem para ela no Instagram. Quando que sai o canal no YouTube? Você falou em breve. Em breve, semana que vem? Segundo semestre? Segundo semestre? Então tá, então fiquem atentos para a estreia desse canal, eu vou lá. Não, ele tá lá ainda, mas o conteúdo mesmo vai a partir de... Eu comecei a fazer um podcast também no Spotify. Legal. Já fiz 2 episódios falando muito isso. Como que chama o podcast? Como que as pessoas encontram? Speaking with Authority. Speak with Authority, né? Ele é todo em inglês. Para exatamente também dar oportunidade para os meus alunos e para as pessoas que querem ouvir um conteúdo não muito longo, tá? 7 a 10 minutos no máximo, para eles conseguirem, também para praticar, né? Então, temas falando praticamente tudo que a gente está falando, já saíram 2 episódios, Speak with Authority. Ok. Denise Smith. A gente vai colocar os links aqui na descrição desse episódio para as pessoas acharem. Obrigada. Professora, obrigado. Eu que agradeço. Para vocês ficarem até aqui, eu quero agradecer a parceria, a paciência de sempre. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu e espero ver todos vocês na próxima. Tchau, tchau.